Eu sou a professora Luciana Maia e estamos no ar com o podcast Conexão Bioquímica. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal podcast. Nosso objetivo é conectar você ao universo bioquímico da vida. No episódio de hoje, fitoquímicos e saúde em tempos de pandemia. Para nos ajudar a compreender melhor esse tema, temos hoje a participação da professora Mirelle Vasconcelos. Ela é graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará, é nutricionista pela Universidade de Fortaleza, especialista em gastronomia pela Unifanor-Weiden e doutora em bioquímica pela Universidade Federal do Ceará. Hoje, ela atua como professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus Baturité. O relatório mais recente sobre a segurança alimentar e nutricional no mundo, dados da FAO 2020, mostra que o nível de insegurança alimentar no mundo aumentou, inclusive no Brasil. E como sabemos, a qualidade da alimentação ela pode impactar direta e indiretamente na saúde humana. Então, Mirelle, gostaria de saber de você o que são esses fitonutrientes ou fitoquímicos e de que forma eles estão relacionados à saúde humana e na prevenção de doenças não transmissíveis como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, câncer, dentre outros. Olá, eu sou a professora Mirelle Vasconcelos, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Os fitonutrientes, também conhecidos como fitoquímicos, eles pertencem a uma diversa classe de produtos naturais já identificados, como, por exemplo, compostos fenólicos, carotenoides, compostos organosulfurados e fibras dietéticas. Na verdade, eles são metabólitos secundários produzidos pelas plantas em resposta ao ataque de patógenos ou ao estresse abiótico, sendo também responsáveis ou não pela coloração de frutas e vegetais, que estão entre as mais ricas fontes desses fitonutrientes. Os alimentos ricos em fitonutrientes têm atraído a atenção de vários pesquisadores devido aos efeitos benéficos à saúde humana nas últimas décadas e são, portanto, considerados funcionais, pois desempenham um importante papel na promoção da saúde, além dos benefícios adicionais de seu valor nutricional e potencial para o desenvolvimento de novos fármacos. Evidências epidemiológicas já indicam a relação entre uma dieta baseada em grãos integrais, frutas e vegetais ricos em fitonutrientes e a prevenção de doenças crônicas relacionadas ao envelhecimento, como câncer, doença cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2 e algumas condições neurodegenerativas. É importante saber que todos esses efeitos dos fitonutrientes estão relacionados às suas estruturas químicas, que influenciam na sua ação biológica no alvo molecular e apresentam algumas atividades como antioxidante, antimicrobiana, antiviral, anticâncer, antiagregatória, anti-inflamatória, além da capacidade imunomoduladora, dentre outras. Alguns exemplos de alimentos ricos em fitonutrientes são frutas, vegetais, amêndoas, frutas vermelhas, chás, como por exemplo chá verde, cebola, alho e algumas especiarias, como açafrão e gengibre. Esses alimentos são complexas matrizes de fitonutrientes, cuja ação é mais efetiva do que a simples ingestão do nutriente isolado. Alguns estudos intervencionais mostraram que o efeito preventivo ou terapêutico de uma molécula isolada na forma de um suplemento nutracêutico inclui altas doses desses fitoquímicos, enquanto que o consumo do alimento integral há uma baixa concentração de fitoquímico, porém uma variedade dessas substâncias que resultam em um efeito sinérgico no organismo.
Considerando esse amplo espectro de ação dos fitonutrientes, várias pesquisas associam a capacidade dos antioxidantes naturais, que são os fitonutrientes com essa propriedade, a diversas situações de saúde, incluindo também recentemente estudos com o coronavírus. Estamos vivenciando uma pandemia por causa da Covid-19, uma doença sistêmica causada pelo vírus SARS-CoV-2. Uma vez que ainda não foi descoberto um medicamento eficaz para combater o vírus SARS-CoV-2 e até o momento as vacinas ainda estão em fase de teste, a alimentação ela pode ser um fator importante a ser considerado pela população? E qual a importância da alimentação e dos fitonutrientes para a população exposta à Covid-19? Alguns estudos reportam que o estado nutricional, a dieta e o estilo de vida podem desempenhar um papel na infecção por Covid-19 e ressaltam a importância da nutrição como uma estratégia para melhorar a função imunológica em meio a essa pandemia Covid-19. Eu trago aqui para vocês um resumo de 3 artigos, aos quais eles buscam relacionar os fitoquímicos com o coronavírus. O primeiro artigo, ele fala sobre fitoquímicos derivados de produtos naturais como agentes potenciais contra o coronavírus. É uma revisão que reúne informações sobre os extratos e compostos derivados de produtos naturais que apresentam uma bioatividade antiviral potencial para inibir, coronavírus. Alguns dos principais compostos abordados nessa revisão que se mostram promissores para o tratamento do coronavírus em humanos incluem substâncias polifenólicas como a quercetina, a miricetina e o ácido cafeico. Além disso, foi rastreado por estudos in silico compostos aos quais foram associados a atividades contra a RNA polimerase de SARS-CoV-2, identificando a teaflavina, que é um antioxidante polifenol, como potente inibidor dessa enzima. Outros 115 compostos também foram encontrados nesse estudo, estão associados também a compostos fenólicos de ocorrência natural, como a quercetina de frutas e vegetais, que pode ser encontrada em maçãs, uvas vermelhas, framboesas, por exemplo, e camperol, que pode ser encontrado em vegetais de folhas verdes, incluindo espinafre e couve. Então, essas substâncias, quercetina e camperol, já receberam um potencial interesse para o tratamento até em outros tipos de doença. Então, foi-se também relacionado com o coronavírus. O segundo artigo, ele trata de antioxidantes naturais, é uma revisão também sobre estudos relacionados a esses antioxidantes e coronavírus humano e animal, onde o artigo discute a importância desses compostos antioxidantes naturais com essa atividade antiviral e sua possível ação na modulação metabólica, especificamente contra a infecção por coronavírus. Dentre os compostos antioxidantes mais estudados estão os compostos polifenólicos, como flavonoides, os quais têm sido associados à presença da sua própria estrutura química, presença dos anéis fenólicos aromáticos, que vão fazer a doação de elétrons, atuando como captadores de radicais livres e supressores da formação de oxigênio. Outra coisa interessante nesse artigo é que ele aborda que a via do estresse oxidativo pode ser potencialmente um elemento-chave na indução da apoptose, de coronavírus. Por esse motivo, é interessante investigar o uso de antioxidantes como potenciais ferramentas terapêuticas, ou como alternativas ou adjuvantes às terapias convencionais no tratamento dessas infecções. Dentre os compostos antioxidantes avaliados quanto às infecções por coronavírus estão, novamente, os flavonoides, que a gente encontra em frutas e verduras e algumas bebidas, por exemplo. E, na verdade, esses grupos de pesquisa relataram que os flavonoides antioxidantes, como catequina, luteína, quercetina, elas inibiram o acúmulo de radicais livres, e induziram a apoptose em células infectadas com diferentes coronavírus. Então, muitos desses compostos antioxidantes apresentam sim uma atividade
antiviral contra SARS-CoV, foi o que esse estudo mostrou, e que essa atividade antiviral tem sido atribuída principalmente à inibição da enzima protease, né, de SARS-CoV, que é uma enzima vital para a replicação do vírus. Outros antioxidantes, como a epigalocatequina galato, a luteolina, também mostraram, né, um bloqueio eficiente na atividade enzimática dessa enzima relacionada ao SARS-CoV-2. E o último estudo que eu trago para vocês, o título dele é Covid-19, o elo da inflamação, né, e o papel da inflamação por essa virose. Então, o artigo discute como é que a nutrição ela vai desempenhar um papel importante na modulação da saúde imunológica e na prevenção do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, ela identifica grupos de alimentos e nutrientes importantes que podem afetar os resultados de infecções respiratórias. Então, o artigo vai abordar o padrão alimentar, né? Por exemplo, o padrão alimentar mediterrâneo, que possui vários grupos de alimentos e nutrientes integrais, versus o padrão alimentar ocidental, que é um padrão mais rico em gordura, com menos ingestão de frutas e verduras, e vai mostrar a importância desses alimentos, né, dentro de um padrão alimentar mais mediterrâneo, que é rico em frutas, vegetais, grãos integrais, além de peixes, óleos e alimentos ricos em vitaminas C, D, E, zinco, cobre e principalmente em fibras. As frutas e vegetais ela tem um mix de antioxidantes, além das vitaminas minerais e os fitoquímicos, principalmente compostos fenólicos, são ricas em compostos fenólicos que exercem todos esses efeitos que a gente já falou, né? Antioxidante, anti-inflamatório e além de ser importante para a saúde intestinal. Então, essa riqueza em fibras das frutas, né, além da fibra ser um componente, ele vem associado com compostos fenólicos a esses componentes, essas fibras dietéticas chamados de lignanas, né, que são compostos fenólicos, e que também tem uma ação antioxidante, também tem uma ação na imunidade intestinal e vários efeitos também já reconhecidos pela própria ingestão da fibra e essa metabolização desses compostos na mucosa intestinal. Então, recomenda-se de 25 a 38 gramas por dia, né, no indivíduo saudável, a ingestão de alimentos ricos em fibras, para ter uma boa ingestão de fibras solúveis e insolúveis. E, como consideração final, eu trago para vocês que a dieta mediterrânea, que é uma das dietas abordadas aqui como dieta saudável, né? Ela apresenta um grupo de alimentos ricos em fitonutrientes e ela mostra como a nutrição desempenha um papel importante na modulação da saúde imunológica e na prevenção do desenvolvimento de doenças crônicas. Os conselhos dietéticos gerais também relacionados à própria ingestão de alimentos durante a pandemia de Covid-19 são orientações ou conselhos práticos sobre como gerenciar a saúde em termos de nutrição e bem-estar durante a quarentena, seguindo uma dieta saudável, que forneça uma adequação de nutrientes de referência para melhorar a função imunológica. É importante destacar que existem desafios quanto às recomendações, porque não há tratamento eficaz conhecido atualmente como estratégia contra a Covid, né? Na verdade, foi reconhecido por outros que existe um considerável charlatanismo emergente em relação a vários alimentos e várias práticas, né? Ou até o uso de alguns nutracêuticos como supostos benefícios e suplementos de reforço imunológico, que poderiam prevenir ou até curar uma infecção por Covid-19. Consequentemente, é importante que essas alegações pseudocientíficas falsas associadas a produtos nutricionais, elas sejam evitadas, né? E também sejam relatadas a autoridades competentes, justamente para proteger a saúde das pessoas mais vulneráveis, né? Aquelas pessoas mais suscetíveis em nossa comunidade. Também gostaria de deixar uma informação que, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a dieta ela deve ser tradicional e saudável como fonte primária do cuidado de saúde. Portanto, uma dieta rica em fitonutrientes, ela deverá incluir
o consumo do número mínimo de 5 ou mais porções de frutas e vegetais por dia, o que equivale a 400 gramas desses alimentos. E, em geral, a maioria das diretrizes nutricionais internacionais seguem para padrões semelhantes, que vão promover a alta ingestão de frutas e verduras, e vegetais e quantidades saudáveis de outros grupos de alimentos, justamente para fornecer todos os nutrientes essenciais para a saúde. Agradeço a brilhante participação da doutora Mirelle Vasconcelos no nosso primeiro episódio. Espero você no nosso próximo programa. Até lá!